Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é Josué orou e o sol parou. É bem isso que você ouviu. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, tá? Está lá no Velho Testamento, no livro de Josué, na época dos reis, na época das guerras em que aconteciam naquela região em que haviam as disputas entre os povos, entre os reinos. E Deus era com Josué. Então haviam muitos povos, muitos reis, muitos reinos, muitas terras, muitos vales. É uma região, para quem conhece ali a região da Palestina, quem conhece aquela região ali sabe mais ou menos aí o que eu estou falando. Quem lê um pouquinho sobre isso sabe o que eu estou falando. São regiões desérticas, né? Com lugares de água, com alguns vales, né? E enfim, quem tinha um vale daquele, quem tinha aquelas águas, quem tinha aquelas fontes, era uma pessoa rica, né? Na verdade, os valores do Oriente é diferente dos valores do Ocidente. Só para mim começar a falar com você a respeito desse assunto aqui. Tá bom, gente? Então, nós vamos falar aqui agora de um assunto em que só é possível entender esse assunto se nós entendermos que Deus fez a terra plana. Tá? Só dá para entender de verdade essa passagem que eu vou citar aqui agora, essa guerra em específico, né? Se nós entendermos que Deus fez a terra no modelo plano geoestacionário. Ok? Tranquilo aí? Então eu quero trazer vários vídeos e esse eu quero trazer de forma bem resumida sobre aqui a guerra em que foi travada entre Josué e alguns povos de sua época, tá bom? Mas antes que eu continue a falar, deixe o seu like, toca no sininho para você ser notificado e receber os novos vídeos. Já são mais de 150 postados com assuntos diferentes e correlacionados, beleza? Então, compartilhe, replique, passe adiante essas novidades. Aprenda e ensine outros também, assim como eu estou fazendo com você. Vamos aprender junto? Então vamos lá. Então essa história é bem conhecida, quem lê as escrituras já sabe. Eu não vou ler toda a história em si, tá? Eu vou ler só uma passagem. Josué 10, ó, até anotei aqui, ó. Josué 10, 13. Ó o que diz assim, ó. Preste atenção. O sol e a lua são detidos. Detidos. Você vai entender. O sol se detém sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon. Olha, presta atenção. E o sol se deteve e a lua parou. Ó, stop, parou. Até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro de Jassar, ou livro do justo? Esse livro é um livro não canônico, tá, gente? É um livro dos hebreus, do judeu, tá? Ele é extra-bíblico, tá bom? Ele não faz parte do canon, mas ele é citado aqui pelo menos em 2 livros do Velho Testamento. Tá bom, meu querido? Então, tranquilo até aqui? Então tá certo. Então o que aconteceu? Não está escrito também. Então, quer dizer, havia uma comprovação histórica, bíblica, e uma comprovação extra-bíblica do judeu sobre esse assunto. O sol, pois, se deteve no meio do céu. Então, ó, o sol veio e parou no meio do céu. Havia uma guerra, e para que se terminasse essa guerra com vitória, Josué orou e falou com Deus para que Deus movesse as suas mãos. E Deus moveu de fato. Parou o sol. O sol se deteve no meio do céu. Beleza, gente? E não se apressou a pôr-se. Então o sol nasce e se põe, tá? Para o observador. Para quem observa, ó. Você observa que ele nasce no leste e se põe no oeste. Beleza? Mas vamos nos deter aqui no assunto.
e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Você pode ter aí sua Bíblia em várias versões, tá? Mas eu estou citando aqui uma das versões e depois você dá uma olhadinha aí na sua, tá? Você vai ter, por exemplo, fiel corrigida, você vai ter aqui NVI, você vai ter algumas versões que são da linguagem de hoje, tá? Algumas versões da King, da James King, enfim, fiel e corrigida, tá? Mas tá tudo dentro do entendimento aqui que quero passar para vocês, tá bom, gente? Então, só para lembrar que para esse fato ter acontecido, ele não cabe, ele não se ajusta no modelo globo, no modelo que é defendido pela pseudociência. Então, a pseudociência, quando eu falo a pseudociência, eu não estou desprezando a ciência. Mas a ciência ela precisa se encaixar na Bíblia, porque a primeira experiência científica foi feita por parte de Deus. Ele foi o criador de todas as coisas. Ele, de fato, é um mestre. Ele é o cientista verdadeiro. É ele que nos dá a prova verdadeira da ciência verdadeira. E não dessa pseudociência que de uns 500 anos para cá foi objetivado para benefício de uma elite, tá? Para um benefício de poucos, dizendo que o Sol é o astro maior e que todos os outros astros, segundo a cosmologia pseudocientífica, tá bom, gente? E que o Sol tá parado, né? O Sol aqui tá parado, ó. Eu fiz assim, mas é o Sol, tá? O Sol tá parado aqui, ó, meu dedo, ó. O Sol tá parado e todos os astros estão à sua volta, tá? Dentro aí de uma energia, um magnetismo, alguma coisa assim, rodando, girando, inclusive a Terra. Mas de 1500 para trás, todos os povos antigos criam uma terra geoestacionária, num modelo de terra pizza, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então, para esse fato aqui de Josué, que Josué orou e o sol parou no meio do céu, o sol e a lua pararam no meio do céu, para se confirmar isso, ou para se colocar isso como verdadeiro, precisa crer no modelo de terra plana e não no modelo globo esférico. Tá bom, gente? Eu trouxe aqui, até anotei algo bem resumido para você, ó. Temos que admitir que a Terra plana é algo verdadeiro, que Deus assim o fez. Então, o modelo de Terra plana foi Deus que fez, tá? Caso contrário, se nós não cremos na Bíblia assim, essa passagem que eu estou lendo para vocês não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Não adianta forçar a natureza. Não adianta, é literal. Aqui não adianta você querer tentar parafrasear, criar situações, dar voltas. Ó, não funciona, viu, gente? Então vamos aprender direitinho, tá? Vamos aprender, você líder, você pastor, né? Você aí cientista, você que tem desejo e vontade, gosta desses assuntos e gosta de aprender a verdade. Então esse é o momento, tá bom? Então vamos lá. Em Eclesiastes 1:5, o que diz? Só para vocês terem uma ideia, peguei aqui umas 2, 3 passagens bíblicas falando de algo que está dentro desse assunto que eu estou trazendo para você. Em Eclesiastes 1:5 diz assim, ó: o sol se levanta e se põe, e volta ao seu lugar e volta a nascer de novo. O sol nasce no leste, se põe no oeste, sai daqui, volta de novo, outro dia, um novo amanhecer, se põe novamente. Então o sol é que faz esse movimento. Tá em Eclesiastes 1:5. É literal, tá bom, gente? Então vamos lá. Olha que interessante, Mateus 13:6. Mas vindo o sol, queimou-se porque não tinha raiz. E vindo o sol, então quem é que vem? É o sol. E vindo o sol, quem lê essa passagem de Mateus 13:6,
vai entender o que eu estou falando. Por isso que é importante você pegar na sua Bíblia, seja ela aqui, ó, Bíblia impressa, ó, tá aqui, ó, não dá para você ver aí, mas estou com a Bíblia impressa aqui. O seu Androidzinho, o seu smartphone, ou hoje está desligado aqui o meu notebook, mas você pode ter a sua Bíblia aqui também no seu notebook. Então, confere aí, tá bom, meu querido? Dá uma olhadinha, tá? Você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, vamos lá. Mais um trechinho. Olha que bacana. Olha lá. Deuteronômio 4:41. Então Moisés separou 3 cidades, além do Jordão, além do sol nascente. Além do sol no sentido assim, a leste do sol, que tá? Ele escolheu 3 cidades ali, aonde o sol fazia esse movimento. Então, como eles não tinham tanta tecnologia como nós temos hoje, eles iam pelo sol. Tem o sol de Acás. Depois você dá uma olhadinha para você ver os tipos de relógios que existiam naquela época. Relógio do sol, relógio da água. Tinham vários relógios naquela época em que eles já usavam para contar as suas horas, os seus dias, as suas horas. Nós estamos falando de horas, né? Então, contar as suas horas. O nascer e o pôr do sol. Então, aqui nessa passagem de Deuteronômio 4:41, não vou ler para você, você vai estar lendo essa passagem para você entender o que Moisés fez aqui a respeito do sol, na direção que o sol nascia. Tá? Então, eles tinham direcionamento aí do sol, era a sua bússola, era a direção que eles tinham para a época. Não tinham os recursos como hoje. Tá bom, meu querido? Ó, só para a gente finalizar, eu já finalizei, tá bom? Mas eu quero dizer para você aqui, deixar pelo menos 3 passagens interessantes. Mateus 4:22. Mateus 4:22 diz assim, que Deus, o próprio Deus, né, traz para nós nesses últimos tempos, ou traria para nós nesses últimos tempos, tudo aquilo que ainda estava encoberto. Ele traria para descobrir. Então nós estamos descobrindo, na verdade, coisas que não eram para serem descobertas porque já existia. No próprio livro de Eclesiastes fala que nada é novo debaixo desse sol. Tudo isso já existia. Tá? Então em Marcos 4:22 e em Lucas 8:17 fala que nada que esteja em oculto que não seja revelado. Nada que esteja em oculto que Deus não venha esclarecer. Beleza, gente? E finalmente, Eclesiastes 12:14 diz assim que Deus vai trazer juízo. Deus vai trazer juízo. Seja em relação às coisas boas ou más, mas Deus trará à tona juízo. Deus fará condenação ou libertação. Deus trará o conhecimento aos homens. E Deus fará justiça. Então, creio que você está aprendendo assim como eu estou, que a terra é plana e segue plana desde a sua criação. Então, para entender esse versículo, ou para entender melhor esse texto, ou para entender melhor essa passagem de Josué, em que ele orou e o sol parou ao meio-dia, no meio do sol, só dá para ser entendida de fato e de verdade no modelo terra plana. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua semana. E até um próximo vídeo.